Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo Macedo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como é que você pode remover os créditos no rodapé em sites em WordPress. Quando você tem créditos de terceiros, você pode ter um conteúdo que não dê tanta credibilidade para os seus clientes, principalmente quando você estiver trabalhando em um site de negócios ou um site no mínimo profissional. Além disso, também no ponto de vista de SEO, de otimização de sites para sistemas de busca, isso pode representar uma falha, já que você está enviando autoridade para outro site. E normalmente esses links de crédito são links do follow. Então, para quem trabalha com SEO, para quem trabalha com esse tipo de otimização, sabe que isso pode ter um efeito negativo para o seu site, principalmente quando você está tentando se posicionar em algumas palavras-chave de mais concorrência. Então é importante que você remova esses créditos. E normalmente você tem em sites do WordPress ou o link para o wordpress.org em todas as páginas do seu site ou o link do desenvolvedor do tema. Então, antes da gente começar, eu vou te mostrar dois métodos aqui que podem te ajudar a remover esse rodapé. É muito importante que você revise o seu tema, né? Esses tipos de crédito, normalmente eles se encontram mais em temas gratuitos, mas se você tiver um tema gratuito e muito bem trabalhado, talvez você encontre essa opção nativa dentro do seu tema, então é uma possibilidade que você não pode desprezar. Então, antes de você começar a trabalhar da forma como eu vou te mostrar aqui, procura direito no seu tema, vasculha as opções, porque talvez essa opção exista nativamente no seu tema. Antes, eu vou te fazer um convite rápido. Eu tenho um treinamento gratuito de WordPress, então caso você seja um iniciante, você queira aprender um pouco mais, eu estou deixando nos comentários fixados dentro desse vídeo o link para o meu treinamento gratuito. Então agora vamos para a tela do meu computador e eu vou te mostrar passo a passo como remover os créditos em sites no WordPress. Bom, eu estou aqui logado no WordPress e o texto que eu quero remover é esse orgulhosamente desenvolvido com o WordPress aqui que está no rodapé do meu site. Ele pode variar de tema para tema, tá? Esse texto aqui, na verdade, ele veio com um tema que já veio pré-instalado no WordPress. Então, basicamente eu vou utilizar ele para que sirva de exemplo e que você também possa trabalhar em cima dele. Então esse texto aqui ele pode variar de tema para tema. E a nossa primeira atitude, antes de fazer os métodos seguintes, é verificar se o tema em questão ele tem alguma funcionalidade para remover esse crédito. Nesse tema aqui eu já sei que ele não tem nenhuma opção disponível, então a gente já vai partir para o primeiro método. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou acessar agora aqui a minha área administrativa, então eu vou no título do site, painel, e aqui eu vou instalar um plugin que ele vai nos ajudar a remover esse crédito. Então para isso eu vou em plugins, adicionar novo, e na parte de pesquisa de plugins eu vou procurar o plugin Remove Powered By. E eu vou utilizar esse primeiro plugin aqui selecionado. Então eu vou clicar em instalar agora. Vou clicar agora em ativar. Perfeito, eu já tenho esse plugin instalado e ativo no meu site. Vou visualizar novamente o nosso site, na parte da entrada, onde tem o crédito. E a gente já pode ver que removeu o crédito em questão. Então esse aqui é o primeiro método. Ele é bem simples de ser feito, mas ele tem uma pequena dificuldade nele. Nem todos os temas em WordPress eles se comportam da mesma maneira. Tanto em alguns casos esse plugin realmente não vai ser capaz de eliminar o crédito no rodapé. Por isso que eu vou te ensinar o segundo método. Então para isso eu vou acessar novamente o painel administrativo. E agora, ao invés de instalar esse plugin, eu vou fazer uma pequena edição no tema, diretamente no código. Antes disso, eu vou remover esse plugin para que a gente possa voltar com o crédito no nosso site
Então, para isso, eu vou voltar na parte de plugins e clicar em plugins instalados. Vou remover o plugin anterior. Pronto, eu acabei de excluir esse plugin. Agora eu vou retornar no nosso site só para a gente poder visualizar que os créditos retornaram. E perfeito, orgulhosamente desenvolvido com WordPress é o que a gente vai remover agora. Então eu vou voltar na área administrativa, vou ir em aparência e logo depois em editor de temas. Um detalhe importante nessa tela, como eu sempre falo, inclusive nos outros vídeos e falo bastante dentro do WP Samurai, esse procedimento de alterar código, de alterar qualquer tipo de arquivo dentro do WordPress, ele é muito sensível. Então qualquer erro que você faça dentro desse código ou até deixar um código aberto, você pode ter problemas na visualização do seu site e até mesmo provocar problema na parte administrativa. Então é muito importante que você faça o backup desse arquivo que nós vamos mexer aqui no nosso vídeo. Então eu vou te mostrar como fazer um backup bem simples. O ideal é que você faça o backup direto do módulo ou através de gerenciador de arquivos ou via FTP. Mas aqui eu vou fazer um backup bem simples mesmo, só para a gente poder se garantir na hora da alteração. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho o acesso à edição do tema que eu estou utilizando. O tema que eu estou usando nesse momento é o 2016 e eu vou procurar o módulo chamado footer.php. O título em português está escrito rodapé. Então eu tenho a certeza que o tema vigente está aqui selecionado e eu vou procurar a palavra footer ou rodapé aqui no meu navegador. Então eu vou botar rodapé e aqui eu já encontrei a palavra rodapé do tema. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em rodapé. E essa parte aqui é o módulo do tema responsável pelas características do rodapé no nosso site. Exatamente onde está o crédito que a gente quer remover. Então, para isso, sabendo que esse é um arquivo sensível, eu vou simplesmente selecionar todo o conteúdo dele e fazer uma pequena cópia de segurança num bloco de notas aqui na minha máquina. Lembrando, isso aqui é apenas um exemplo. O ideal é que você realmente faça o backup do módulo, mas essa cópia que eu estou fazendo aqui já é o suficiente para que a gente possa ter segurança no que a gente está fazendo. Então eu vou acessar aqui um bloco de notas, vou simplesmente colocar a cópia desse rodapé. Então se eu modificar qualquer item aqui, então eu posso entrar dentro desse editor e desfazer a alteração. E aqui a gente vai começar a olhar o código do rodapé. Então aqui olhando, bem na parte final, eu consigo ver algumas referências ao crédito que eu quero remover. Então, como é que o desenvolvedor fez esse tema aqui? No final, na linha 60, lógico que isso vai variar de tema para tema, mas aqui ele tem uma instrução HTML que é clara para colocar o crédito no seu site. Então, aqui eu tenho uma marcação HTML indicando que é um link. Então eu começo com um href e finalizo aqui com a class imprint, que é uma classe do CSS. Esses termos eu explico mais dentro do WP Samurai, eu te dou também uma visão de HTML, CSS, JavaScript, todos esses conceitos que eu estou te passando, mas de forma resumida, você tem aqui um início de instrução HTML e aqui eu tenho uma finalização com uma referência a um CSS, que é o responsável pela parte visual do nosso site. Então aqui eu já tenho a instrução que eu quero remover. Inclusive o autor, o desenvolvedor do tema, ele colocou aqui uma dica para a gente. Ele colocou um comentário indicando que esse aqui é a parte do crédito do nosso site, que a gente precisa remover. Aqui eu tenho uma pequena tradução desse texto
ele é traduzido dinamicamente. Eu explico um pouco sobre isso no vídeo que eu tenho sobre tradução de temas. Eu estou deixando no card aqui na tela caso você queira assistir. Então aqui eu tenho todas as referências e praticamente a certeza de que essa aqui é a parte onde eu preciso remover. Mas como eu sou cauteloso e você também, nós não vamos remover esse item agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequeno trecho HTML de comentário. Então para isso eu vou usar o início de codificação, vou colocar uma exclamação aqui e 2 traços. Nisso ele já entende que é uma instrução de comentário no HTML e aqui eu vou fechar justamente no A do hrefs. Então aqui eu tenho o início de código e aqui eu estou finalizando esse código. Então eu vou retornar aqui e vou simplesmente finalizar a instrução. O PHP, o módulo PHP, ele vai conseguir processar essa instrução, mas como o HTML nós comentamos, ele não vai aparecer na tela. Então a gente vai verificar isso aqui agora. Eu já fiz a alteração, eu estou removendo esse atributo do HTML, simplesmente colocando um comentário, ou seja, não vai aparecer para a gente. E nós vamos atualizar esse arquivo. Então eu vou clicar em atualizar, eu vou fechar essa aba aqui de procura e o nosso arquivo foi editado. Então vou retornar ao nosso site. E aqui nós já podemos perceber que o nosso item foi removido. Basicamente é isso que eu queria te mostrar, são esses 2 métodos. Se ficou alguma dúvida, se você quiser um passo a passo bem detalhado e por escrito, eu tenho também um artigo que eu explico, inclusive eu mostro o código que você tem que colocar no seu tema para que você consiga alcançar o resultado que você espera aqui. Então eu estou deixando nos comentários fixados o link do artigo completo e texto para que você consiga copiar o código e, enfim, ter uma fonte extra para que você consiga eliminar os créditos do rodapé do seu site. E caso você tenha alguma dúvida, você pode adicionar nos comentários que eu vou te responder o mais breve possível. E deixe um comentário para mim dizendo qual é o método que funcionou para você. Se foi o primeiro método através do plugin ou o segundo método utilizando alteração de código. Eu vou encerrar o vídeo, um grande abraço e te aguardo no próximo. Até lá!